Fala, Books Lovers! Tudo bem com vocês? Gente, 2026 é o ano dos leitores. Afinal, eu acho que todo ano é o ano dos leitores. Mas hoje eu vim dar dicas mais funcionais, sabe? Mais essenciais e profundas para ver a leitura não como, nossa, uma coisa, não como o Instagram, não como os bookstans mostram. Ou seja, não como a mídia mostra. Isso não é nada contra os influenciadores digitais, porque a gente tem que enxergar os influenciadores digitais como um incentivo, como uma inspiração, como eu tô gravando um vídeo aqui. E tem, olha, influenciadores com muito mais experiência do que eu, mas são leitores mais velhos, são leitores que têm mais história, que entendem mais do papo, assim. Então, assim, eles são mais profissionais nesse caso. Mas eu pensei em dicas funcionais aqui para esse ano ser o nosso ano de leitura, sabe? Para ser uma leitura assim, sem procrastinar, meu Deus, ficar vendo vídeos e vídeos e criando vision boards de livros. Sim, a gente tem que sonhar, a gente tem que colocar, a gente tem que querer aquilo que a gente tá querendo tipo assim, manifestar o que a gente tá querendo pra esse ano, mas tem que ser uma coisa assim em prática. Então, começar desde agora. A hora é agora. Bom, 2026 já lançou o quê? Hoje é que dia? Hoje é dia 10, eu acho. 2026 já lançou 9 dias em 5 minutos. Então, assim, você deve estar pensando, meu Deus, eu quero minha vida de leitura esse ano. Como que eu vou botar isso em prática? Calma aí que eu vou te ajudar nesse vídeo. Então, se inscrevam no canal se você é novato. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui, despeitando no meu canal, Lala Books Lovers, eu me chamo Lavinha e eu compartilho conteúdos sobre livros. Então, bora lá pras diquinhas. Bom, gente, primeira dica aqui, vocês já peguem a caneta e o papel de vocês. Apostarem mais na funcionalidade dos livros ao invés da quantidade. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Cada vez que eu leio, a minha percepção sobre leitura vai evoluindo, eu posso dizer assim. E neste ano passado de 2025, eu fiquei muito decepcionada com a quantidade de livros que eu li, sabe? Porque foi um pouco frustrante, porque na minha cabeça era daquele jeito que eu ia ler. Eu ia comprar mais livros, não sei o quê, ia comprar mais livros, me inspirar nas influenciadoras, me inspirar nos meus vision boards, mas foram experiências marcantes, porque eu fiz vários vlogs de leitura aqui, inclusive gigantíssimos, prometo pra vocês que 2026 não vai ser assim, então, quanto aos vlogs de leitura, então não se preocupem com o tempo do vídeo, mas foram experiências marcantes, porque foram livros bons, sabe? Eu comecei a introduzir em Jane Austen, introduzir em Agatha Christie, introduzir até um livro, Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, que eu não imaginava que eu ia encontrar esse livro por aí. E no mais, o que eu li o ano passado foram livros mais escolares, foi aquela coisa mais didática e corrida. Então não foi um ano dedicado àquela leitura aesthetic, meu marcador, meus vários livros da Amazon, unboxing. Então não foi muito assim. Mas foca no livro, como que o livro vai ser importante para você? Como que aquele livro vai te ensinar? Porque não adianta nada eu pegar um calhamaço que ele não, como que eu posso dizer, não edifica nada na minha vida.
Tudo bem, a gente enxerga a leitura como um hobby, mas quando tipo assim, nós somos leitores amadores, a gente gosta de ler e vê a leitura como um hobby, uma coisa bem de boa, bem relax, porque você gosta, uma terapia pra você, juro, pra mim também é. Mas eu falo assim, porque um leitor assim, você que quer ser assim, um leitor de verdade, um leitor mais firme, você tem que olhar a funcionalidade do livro, sabe? Não olhar a quantidade, que às vezes você tem aquele tanto de livro pra você ler, aquele acúmulo, não espera nem de terminar um pra poder comprar o outro. Gente, vamos focar mais na funcionalidade do livro, como que o livro vai ensinar, porque os livros são para isso, gente. Os livros servem para ensinar independentemente do tipo, do jeito que ele é construído, do jeito que a trama é construída, independentemente do gênero. Então, foca mais como que aquele livro vai ser útil para você. O que que ele te ensinou? O que que ele te mostrou de bom? Assim, sabe? Então tem que ser uma coisa profunda. Eu tô falando mais de profundidade e não de quantidade, como nós vemos no BookTok. Nos comparamos com as pessoas que leem 100 livros no ano, calhamaços gigantes. Tem um livro que tá viralizando que é Al-Shamset, eu acho que é isso, Al-Shamset. Se vocês verem, ele é um calhamaço. Mas, cara, é isso mesmo? As pessoas gostam, tudo bem. É o trabalho delas, nada contra. Tem que ser feliz, gente. Tem que ser uma coisa feliz, pelo amor de Deus. Não quero pressionar ninguém. Mas, ó, eu tô falando sobre a nossa comparação, sabe? Sobre como que a gente quer que a nossa vida de leitor seja como a dos influenciadores digitais. Então, pra ser um leitor assim, um leitor firme, de verdade, que, sabe? Que lê ao mesmo tempo pra se divertir, mas ao mesmo tempo pra usar como utilidade na vida. Então, use os livros como uma utilidade, sabe? Porque quando eu descobri que vocês estão vendo esse vídeo e vocês melhorarem aqui em redação, vocês melhorarem no português, vocês entenderem mais sobre a história, vocês aprofundarem mais no livro, não tem coisa que me deixa mais feliz enquanto influenciadora, né? Enquanto criadora de conteúdo. Bom, pra continuar, gente, eu tô dando umas diquinhas bem simples e objetivas, então não quero um vídeo muito de bababá. E o outro, ser um leitor assíduo, ou seja, ter uma leitura contínua. Ai, mas eu queria aquele livro, não sei o que, aquele lá. Minha amiga, tem tanta coisa. Os amigos têm tanta coisa pra vocês lerem, se isso só aquele livro que você tanto quer. Porque a gente acha que quando a gente ganhar aquele livro, a gente vai ser leitor de verdade. Porque aquilo ali é livro. Aquilo ali eu comprei na Amazon, eu vi indicação no BookTok. Meu amigo, leitura tá no dia a dia, sabe? Leitura tem que ter funcionalidade. Ah, não tem um livro? Não sei, pode ler a Bíblia. Ai, meu Deus, não chegou aquele livro, eu quero ter uma vida com mais livros. Como eu falei, não é quantidade, é sobre a funcionalidade, é uma coisa mais profunda que os livros vão ter na sua vida, sabe? Então é algo mais profundo. Gente, lê um jornal, lê uma notícia. Ah, não gosto de jornal. Lê alguma coisinha, lê HQ, mas faça com que a leitura seja algo assim do seu dia a dia. Porque quando o povo acha que leitura, tem que criar o hábito da leitura, tem que comprar aqueles 300 mil livros pra poder ler. Aí você olha 300 mil livros na sua frente que você comprou na Amazon e você não sabe nem por onde começar. Então, gente, tem que ser um hábito, porque quanto mais você faz aquilo, melhor você fica. Então, quanto mais você vai lendo jornal, vai lendo aquelas coisas, ou antes mesmo de você comprar aqueles livros que você quer, daquele jeito, faça da leitura hábito. E hábito de verdade é isso, é você pôr ela no seu dia a dia. Cara, tô lendo jornal ali, tô lendo uma notícia, tô lendo algo importante, sabe? Tô lendo uma crônica, uma coisa, pode ser até corriqueira, mas tá fazendo parte do seu dia a dia, você tá lendo. Da mesma forma que a gente necessita do celular todos os dias, por que que a gente não pode caçar aqui uma notícia, caçar uma coisa importante pra gente ler todos os dias? Hã?
E olha, vou confessar pra vocês que eu quero aplicar isso no meu dia a dia, sabe? Eu quero aplicar isso porque eu vou conversar pra vocês que nem eu faço tudo isso. Mas nós vamos fazer isso juntos. Na missão Nós de Leitores, nós vamos criar desse hábito. Ser leitor assíduo mesmo. Então, todo dia você vai ler alguma coisinha. Não obrigatoriamente, não tem que ser uma coisa obrigatória, porque eu confesso que nem eu faço todo dia, na correria do nosso dia a dia, mas tem que ser uma coisa corriqueira. Mas ler, sabe? Ler uma coisinha assim. Quando você tiver um livro, beleza, um livro de verdade, você comprou na Amazon, pode ler. Melhor ainda, mas quando você não tiver, não fica desesperado, achando que para você virar leitor, você tem que depender dos seus livros da Amazon, a Asterix que você vê na internet. Ai, gente, olha, me pega demais esse negócio de leitura aesthetic, tá? Eu acho que vocês já deu pra ver aqui no meu canal. Outra diquinha, focar no gênero no gênero do momento, sabe? No gênero que você tá mais gostando. Porque, gente, fase passa. Eu tenho 13 anos. Eu tô lendo os livros que eu gosto enquanto eu tenho 13 anos. Claro, como eu falei anteriormente, se eu não tiver esses livros de romance, que é o que eu gosto atualmente, livros de época, livros de suspense, sabe? Eu posso estar lendo qualquer outra coisa, mas eu invisto naquilo que eu gosto, porque eu tô vivenciando a minha fase, sabe? A minha fase de gostar desse gênero, então eu vou ler esse gênero. Porque quando eu tiver 18 anos, eu vou querer ler aqueles livros que eram da minha, sabe, da fase de antes e que eu poderia ter lido na fase de antes. Então aproveita a fase de você como leitor, sabe? Porque na nossa adolescência, conforme nós vamos crescendo, vai mudando o nosso gosto pelas coisas. A nossa cultura vai mudando. E não é só sobre livros, é sobre cultura. Então, quando a gente vai modificando a nossa cultura, a gente quer pegar livros que se assemelham a ela. Então, invista naquilo que você tá gostando. Tá gostando de autoajuda? Compra autoajuda, meu filho. Seja feliz. Tá gostando disso? Compra isso, tá te fazendo feliz e tá tendo uma funcionalidade na sua vida. Porque você tá aproveitando o seu tempo lendo um livro. Então tá tendo utilidade para você. Então, se você tá aproveitando o seu tempo lendo um livro, aquele livro tá tendo uma funcionalidade para você, tá tendo uma utilidade. Você tá aprendendo com alguma coisa, sabe? Outra coisa que me pega muito é o entretenimento. Porque livro é entretenimento, é a fonte inesgotável de entretenimento. Aí muita gente acha porque, eu gosto de romance, mas aí tem outros que criticam e falam que romance, que aqueles livros, sabe? Hot, não tem nada de entretenimento. Mas é um momento, é o que tá aparecendo agora. Depois que passou, fica sem graça e você meio que desperdiça a fase. Assim, não dá pra gente ler todos os livros do mundo da nossa fase. Não dá. Mas a gente focar naquilo que a gente tá gostando, no gênero que a gente tá gostando. Porque leitura tem que ser prazerosa, gente. As dicas que eu tô dando pra vocês é como aprender um idioma. O idioma não tem que ser, você vai aprender inglês. Você vai lá no aplicativo, vai estudando e se torna uma coisa exaustiva. Não, os poliglotas, eles fazem daquilo algo contínuo no dia a dia e eles se tornam fluentes naquela língua, sabe? Começam a viver o dia a dia daquilo. No cotidiano, eles aplicam aquela língua. Então, eles ficam fluentes. Não só estudando, não só na hora que eles estão aprendendo inglês, mas o inglês, aquela língua que você está aprendendo, tem que estar no dia a dia. Da mesma forma, é a leitura. Então, assim, gente, é sobre conhecimento, sabe? Tudo a ver com conhecimento. Outra diquinha. O mito dos livros grandes. Mas só o livro calhamaço vai ter utilidade pra mim. Meu amigo, essa dica aqui, qualquer pessoa pode repetir 300 mil vezes. Qualquer influenciador pode repetir 300 mil vezes. Que sempre vai cair, leia livros pequenos. Eles sempre vão falar, leia livros pequenos. E que sejam do seu interesse. Não vai tão fundo assim não, gente. Vamos com calma.
Vamos entrar pro 2026 mais assim, sabe? Mais de boa. Não é aquela fome gigante por todos os livros do mundo, por todos os calhamaços do mundo. Não é sobre quantidade, gente. Então, às vezes, a gente pode estar vendo as indicações, né, dos livros calhamaços e termos aquele desespero só para ler ele, gente. Nós não temos nem certeza de como que o livro é, gente. Vão com calma, né? Nós não sabemos o que o livro conta. Não sabemos se nós vamos dar conta. Então, assim, o problema não é nem ler o livro calhamaço no começo do ano, não. O problema é achar que tem que começar o ano lendo um calhamaço. É um desespero, como se fosse morrer se não lesse um calhamaço. Gente, então assim, pode estar um livro aqui de 700 páginas e outro livro aqui de 100. Mas se o livro calhamaço, eu não tenho certeza desse livro. Vi ele passando muito corriqueiramente num vídeo. Já quero comprar. Calma, vão com calma, né? E às vezes é um gênero que a gente nem gosta. É um gênero que a gente nunca ouviu falar. Porque a gente gosta de um gênero. E o gênero que a gente gosta tá no pequeno. E o pequeno pode ter até mais utilidade. Não é menosprezando, não sei o que, meu Deus. Porque, tipo assim, quando as pessoas veem que a gente lê um livro gigante, meu Deus, você leu isso aí tudo. Um livro dessa grossura. Mas isso não significa que vai me definir como leitora. Por eu ler um calhamaço e fulano ler um livro pequeno, e que eu vou ser mais leitora que fulano. Então, assim, a gente que já tá com essa ilusão de muitos livros, é mais lógico comprar livros pequenos, né? Porque a gente é nessa. Meu Deus, tem que ter muitos livros, mas como eu falei, não é sobre quantidade. Porque você, é para nós leitores que nos comparamos com a quantidade de livros de outra pessoa. E tipo assim, a pessoa tem a minha idade, já leu isso tudo. Gente, quantas crianças de 11 anos que eu vi lá no Instagram, eu falava, isso é um absurdo. Como assim? Enquanto eu tô lendo na minha correria, os livros que eu li foram uns 9, 10. Eles estão lendo o quê? 20 livros, sabe? Então, assim, é sobre você pensar no seu cotidiano. Como você vai aplicar a leitura no seu cotidiano? Como que ela vai ser funcional para você no seu cotidiano? Então, se você olhar só para a quantidade, você nunca vai alcançar a quantidade que você quer. Você sempre vai comprar mais e mais e mais e mais e mais, porque a gente é tipo assim, quanto mais a gente quer, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. O ditado é sobre isso. Então, assim, eu tô falando que não é sobre quantidade, é sobre a funcionalidade do livro. Mas nós se temos essa ilusão de querer ler mais, meu Deus, muitos livros, é claro que é lógico comprar um livro pequeno. Mas não é porque eu comprar vários livros pequenos, se eu comprar vários livros pequenos, eu tô olhando para a quantidade. Eu tenho que olhar sobre a funcionalidade daquele livro pequeno. Então a gente tem que analisar assim. A gente não pode olhar sobre a quantidade, certo? Mas quando a gente olha para a quantidade, a gente quer comprar mais livros pequenos. Mas quando eu estou falando de livros pequenos, é para você dar um começo, sabe? Para você começar naturalmente. Para você não achar que você depende só de calhamaço para você virar um leitor. Última dica aqui, porque eu quero ser simples e objetiva nesse vídeo, né? Espero estar ajudando vocês com essas dicas. E a última dica é: faça dos seus livros, faça do que você lê uma experiência. Faça do que você lê uma memória. Por quê? Quando a gente vai ler, por exemplo, um livro de romance, como por exemplo, esse livro aqui, meu, Aprendiz do Vilão, acho que são 4 livros
da mini saga, posso dizer, Assistente do Vilão, eu tive memórias desse livro que eu, tipo assim, eu nunca mais esqueci, sabe? Então, quando eu li esse livro, eu estabeleci uma memória. Então, toda vez que eu leio um livro desse tipo, de vilão, mocinha, me traz uma coisa boa, porque eu tenho uma memória de um assunto semelhante, de um outro livro que eu li que é semelhante a ele. Então, eu gosto muito dessas histórias medievais por conta dessa mini saga Assistente do Vilão. Então, quando eu li esse segundo livro do Assistente do Vilão, especialmente ele me trouxe muitas memórias para que eu seguisse em frente e comprasse a Aliada do Vilão. Tanto que eu fiz um vlog de leitura de 50 minutos aqui no canal, né? E foi o que me impulsionou a estar lendo. E como eu achei esse livro aqui também bom, porque eu tive experiência com esse livro, eu quero descobrir o próximo, né? Porque a Hannah vai lançar, acho que o último, eu acredito, Adversário do Vilão, pra vocês estarem ligadinhos. E isso me impulsiona a ler mais. Isso sabe, a memória de um livro semelhante. Tipo assim, eu tô lendo um livro aqui. Esse livro aqui fala de vilão e mocinha. O outro livro que eu li sobre vilão e mocinha me trouxe memórias muito boas. Então, quando eu lembro daquela memória, quando me vem aquele flashback daquele outro livro que eu li semelhante a esse, eu vou estar impulsionada para ler esse. Então, vocês entenderam? A gente tem que criar memória para isso nos incentivando a ler mais, especialmente os gêneros que a gente gosta. Então, isso vai fazer a gente querer ler mais, porque a gente vai lembrar da experiência que a gente teve de um livro semelhante a esse que nós estamos lendo. Assim, é uma diquinha muito boa. Eu falo isso, sabe por quê? Tem um livro aqui que se chama Maxton Hall. Que eu até fiz um vlog de leitura dele. Tô pegando todos os livros, né? Maxton Hall. Esse livro foi maravilhoso, mas eu não tive aquela vontade de comprar o próximo, sabe? Eu não estive tão motivada para comprar o próximo livro, porque a experiência foi boa, mas não foi aquela experiência que fez com que eu fizesse questão de comprar a continuidade, né? Que acho que é a trilogia, que são mais esses dois, então não tive aquela vontade para comprar, para continuar a trilogia. Talvez eu leia, mas não tô com aquele ânimo como eu tive pra Assistente do Vilão. Da mesma forma, Divinos Rivais. O livro Divinos Rivais, eu li o primeiro, mas a experiência foi maravilhosa. Mas, pelo que o povo falava do outro livro, Promessas Cruéis, eu não fiz muita questão, sabe? Não fiz muita questão. Então, é sobre experiências, é sobre memórias. Crie memórias. O importante é isso. É ser profundo, é você criar experiência, é você criar memórias. É você muito além de uma capa bonita, muito além de uma foto bonita, muito além de quantidade. E a gente tem que enxergar leitura como isso, porque leitura é prazerosa, a gente quer comprar, a gente quer. Eu sei, nós seres humanos temos isso, de querer mais e mais. Mas, gente, a gente tem que entender que a gente não precisa se desesperar, sabe? Pra você não se desesperar, pra você não achar que você tá no fim do poço como um leitor. Ou leitura, né? Então foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de diquinhas simples, né? Diquinhas bem pequenas. Não é um vídeo tão grande. Espero que vocês não se enjoem de eu estar falando aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas pra começar 2026 assim, bem firme, sabe? E eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, que eu vou estar falando sobre livro da Bíblia. Então, para vocês garotas que se interessem, garotas que se interessem pela leitura bíblica, eu vou estar fazendo um vídeo hoje mesmo também. Então, foi isso. Um beijo.